E agora que a gente falou sobre a tríade dos investimentos, a gente vai entrar em tributação. E de modo geral, os investimentos eles seguem a tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo a gente deixa o nosso dinheiro parado, rentabilizando, esse tempo vai passando e a gente vai pagando menos imposto. A alíquota ela começa em 22,5% de imposto e depois de 2 anos essa alíquota chega a 15% de imposto. E esse imposto ele é incidido sobre o rendimento, nunca sobre o valor total. Exemplo, eu investi R$ 1.000 e resgatei esses R$ 1.000 depois de 2 anos. Durante esses 2 anos, esses R$ 1.000 foram rentabilizando e se transformaram em R$ 1.500. Depois de 2 anos, eu fui lá e resgatei esses 1.500. Eu vou pagar 15% de imposto, que é a minha alíquota mínima. Mas esses 15% de imposto que eu vou pagar é sobre o rendimento, é sobre os R$ 500 que eu tive de retorno, não sobre os 1.500 do valor total do resgate. E o que é importante a gente entender também? Se a gente resgata esse valor com menos de 30 dias, a gente está sujeito a pagar um IOF. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. Quanto mais próximo do 30º dia que a gente resgatar, menor é o valor desse IOF. Quanto mais próximo do primeiro dia que a gente investiu, maior é o valor do IOF que a gente paga. Então, se a gente for investir, que seja para pelo menos resgatar 30 dias depois. Óbvio, brincadeiras à parte, a gente não sabe quando vai acontecer qualquer tipo de imprevisto. Mas é bom você ter ciência do imposto que você está pagando para poder você tentar montar uma estratégia para só resgatar pelo menos ali depois de 30 dias e não pagar esse IOF. Esse IOF, a instituição financeira, seja um banco, uma corretora ou uma seguradora, ela está sujeita a te cobrar, beleza? E depois que a gente entende a lógica da tributação nos investimentos comuns, a gente precisa saber que existem alguns investimentos que são isentos dessa tributação. Por exemplo, a poupança. A poupança é isenta dessa tributação, então o rendimento da poupança já é um rendimento líquido. Além da poupança, a gente tem outros investimentos na renda fixa que são isentos dessa tributação. A gente tem os LCIs e os LCAs, a gente tem os CRIs e os CRAs, a gente tem as debêntures que na modalidade incentivada, elas são isentas dessa tributação também. Ou seja, o rendimento já é um rendimento líquido. E na renda variável, a gente tem os dividendos dos fundos imobiliários. Os dividendos dos fundos imobiliários hoje, eles são isentos dessa tributação, então já é um valor que entra líquido na sua conta. E depois que a gente entende que esses investimentos eles são isentos dessa tributação, a gente precisa entender a tributação na previdência privada, que é outro tipo de investimento, que é outra tabela de tributação. De modo geral, na previdência privada, a gente escolhe entre duas tabelas de tributação. A tabela progressiva. Como é que funciona a tabela progressiva? No momento em que a gente efetuar o resgate do nosso valor que a gente tiver no fundo previdenciário, a gente já é tributado em 15%. E na declaração do imposto de renda do ano seguinte, referente ao ano anterior, que é o ano que você efetuou o resgate, você pode ser compensado em até 27,5%, dependendo da faixa de renda que você se enquadrar. Ou você pode escolher pela tabela regressiva. A tabela regressiva é a mesma lógica. Quanto mais tempo passa parado lá rentabilizando, menos imposto você paga. A tabela regressiva da previdência privada é diferente da tabela regressiva dos investimentos de modo geral. Na previdência privada, o imposto começa lá em cima, em 35%. Mas a cada 2 anos que esse investimento passa rentabilizando, passa parado sem efetuar o resgate, esse imposto ele cai 5%. A cada 2 anos cai 5%. E depois de 10 anos, esse imposto chega a uma alíquota mínima de 10%. Ou seja, a menor alíquota do mercado. Menor até que a dos investimentos comuns. O que é bacana a gente entender? Que essa alíquota, esses 10 anos, é de acordo com a data do aporte. Então, se eu aportar hoje, dia 27/3/2024, e resgatar depois de 10 anos, 27/3/2034, eu vou estar pagando 10% de imposto na hora do resgate. Agora, se eu resgatar se eu aportar em 27/4/2024, se eu aportar daqui a um mês R$ 1.000 e resgatar em 27/3/2024, eu não vou conseguir a minha alíquota mínima de 10%. Por quê? Porque não passaram-se 10 anos da data do meu aporte de abril de 24. Só vão ter passado 9 anos e 11 meses. Então eu não vou conseguir a minha alíquota mínima de 10%. Eu ainda vou estar pagando
15% de alíquota na hora desse resgate. A gente teve uma mudança muito positiva na previdência privada recentemente. Antes, a gente precisava escolher a tabela de tributação no momento da contratação da nossa previdência privada. Hoje, a gente só escolhe a nossa tabela de tributação no momento em que a gente efetua o nosso primeiro resgate. Se eu tiver no momento, quando eu for efetuar meu primeiro resgate, se eu tiver no momento em que faça sentido a tabela progressiva, eu vou lá e escolho a tabela progressiva. Se eu tiver no momento em que a tabela regressiva seja mais interessante, eu vou lá e opto pela tabela regressiva. Então, vai muito do momento em que você vai se encontrar quando você efetuar esse primeiro resgate. Então, essa flexibilidade ela foi muito boa. E, de modo geral, quando a gente fala de previdência privada, é um investimento de longo prazo. Para um investimento de longo prazo, geralmente a tabela regressiva vai ser mais atrativa. E aí a gente entendeu como funciona a tributação dos investimentos de modo geral e a tributação como funciona também na previdência privada.